Vamos lá, galera. Quero passar para vocês aqui um pouco das operações que a gente fez aqui no dia, algumas delas, e uma especial que eu não fiz, que eu faria se eu tivesse aqui em frente ao gráfico, ok? Então vamos lá. O mercado, quando ele abre aqui, tá? Ele abre nessa região aqui, tá? Para analisar aqui, tinha ele monta aqui uma LTV. Quando ele abre aqui, ele sobe, tenta romper, não consegue e joga para baixo, tá? Ele tenta novamente, deixa um pouco mais baixo, eu já identifico que se ele deixou o topo fundo mais alto, ele deveria dar continuidade à alta. Tá? Quando ele desce, deixa topo mais baixo, eu já começo a pensar na possibilidade de ele tentar subir e não conseguir, ter falhado, ok? Visto que ele deixou fundo mais alto aqui, ele deveria dar continuidade à alta. Então, como ele deixou topos mais baixos, eu começo a entender que ele está respeitando a CLT aqui, e aqui ele vai tentar romper fundo, como de fato tentou. Eu vendi aqui, tá? Com o stop aqui em cima, tá? E, obviamente, eu fui estopado, tá? Estopado aqui nessa região, tá? Quando ele rompe a CLT aqui, tá? Sobe e vem aqui, tá? Ele troca a polaridade com o topo do dia, tá? Então, eu fiz uma compra aqui e carreguei até aqui, exatamente aqui, porque aqui era um alvo de Fibonacci, cara. Se você pegar aqui a Fibonacci, ó, esperei a partir do fundo do dia, com o topo do dia, ele veio, ó, o alvo, tá? E segundo alvo, cravou o segundo alvo e eu saí exatamente aqui. O que eu esperava desse preço? Eu esperava aqui um retorno, tá? Um retorno dele para testar esses topos rompidos, até mesmo o topo do dia, tá? Para jogar para cima novamente. Mas ele não faz isso. Por quê? Eu comecei a ficar atento na questão dele estar respeitando esse topo aqui, ó. Ele tinha topo lá de trás, ó, tá? Então, além de ele ter rejeitado o topo um alvo de fibrodia, ele não conseguiu passar aqui, então eu já comecei a ficar ligado na probabilidade desse preço não conseguir passar aqui, como de fato não passou. Porém, eu não peguei venda aqui, visto que ele já tinha cumprido o topo, tá? Já tinha rompido o topo, então ele poderia muito bem voltar, testar e jogar para cima, tá? O que eu fiz? Eu esperei o preço trabalhar, ele veio, tá? Veio no fundo do dia, e quando ele volta aqui eu fiz uma venda, tá? Por quê? Você pega a Fibonacci, ok? Fibonacci, ele veio no 50%, tá? 50% dessa retração aqui. Vendi aqui eu bati um parcial, visto que era fundo do dia, então bati um parcial, e carreguei o preço até de baixo. Quando ele começou a voltar, eu saí, ok? Depois, eu aqui já finalizei meu dia, tá? Não fiz mais nada. Aqui já começou a dar indícios que talvez ele poderia reverter, tá? Ele poderia reverter a partir daqui, porque aqui era uma retração de fibro. Vou pegar a Fibonacci aqui. Você pegar a Fibonacci topo do dia com esse fundo aqui, ó, ele veio na retração 764. Então, daqui ele poderia se jogar para cima. Tanto é que ele deixou fundos mais altos aqui, tá? Na tentativa de retomar a alta. Mas aqui já era meio-dia, finalizei o dia aqui, o pessoal estava me acompanhando, parei e não fiz mais nada, já tinha feito meu dia. Mas aqui, nessa região aqui, se eu tivesse na frente do gráfico, eu teria vendido e eu vou te explicar. Aqui é a minha leitura para aqui. Então, vamos lá. Ele está aproveitando a CTB do dia, correto? Aqui ele começa a triangular. Ó, como eu falei, ele vem esse fundo aqui, rejeita o fundo, deixa um fundo mais alto aqui ele tenta subir. Tanto é que ele rompe o topo, tá? Mas quando ele volta aqui, ele deveria fazer o quê? Deixar um fundo mais alto, tá? Para tentar retomar alta. Romper a CLT e retomar alta. Porém, ele não faz. Ele volta no fundo novamente, deixa um fundo duplo, tá? Mais uma vez, ele poderia voltar a tentar subir, visto que ele deixou fundo duplo. Mas ele não faz isso. Ele deixa topos mais baixos, respeitando a
e joga baixo novamente. Volta no fundo, não rompe essa LTA, tá? Mas quando ele tenta subir, mais uma vez, ele deixa um pouco mais baixo, cara. Então, eu percebo que tem fraqueza do comprador aqui. O comprador está tentando jogar para cima, mas não consegue. Então, quando ele rompe a SLT aqui, ó, rompe a SLT, volta mais uma vez e tenta subir, não consegue, e rompe a LT de novo, eu teria vendido aqui. Tá? Teria vendido aqui com stop aqui em cima. Por quê? Além dele romper a LT, voltar, tentar subir, não conseguir romper a LT de novo, se você pegar a Fibonacci, ó, olha o que você faz aqui. Uma venda clara. Ó, do fundo até aqui, ele voltou no 61, cara. Voltou no 61. Aqui, ó. PK, voltou no 61 e rompeu de novo. Era venda aqui com stop de barato, stop de 150 a 200 pontos no máximo. Tá? Ó, vendo aqui, stop de 150 pontos ou até aqui, ó, 200 pontos. Qualquer pernada. Aí você buscaria, tá? Eu buscaria até essa região de fundo aqui, ó. Buscaria essa região de fundo aqui atrás, ó. Aqui, tá? Buscaria no mínimo aqui, 400 pontos, 450 pontos nessa operação. Mas vamos lá, eu quero passar aqui com vocês também uma leitura de contexto, tá? Leitura de contexto. Muito importante, então, se você está operando, você não analisar só uma árvore, como se diz, né? Analisar a floresta. É você analisar o contexto do preço, cara, o que o preço está fazendo, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma situação que aconteceu ontem e depois eu vou mostrar um contexto depois também que é bem interessante, tá? Vamos lá. Ontem o preço abriu aqui nessa região aqui, o dólar já chamou a atenção pelo fluxo comprador que entrou ali, correto? Fluxo comprador com volume, olha só, tá? Rompendo topo, então beleza. Ele volta, deixa um pullback, volta a romper topo, e agora ele volta, tá? Aqui para dentro dessa região novamente, e aqui vai gerar um novo fluxo comprador empurrando o preço para cima, rompendo o topo. Por que o preço faz isso, cara? Aqui já rompeu o fundo, tá? Já rompeu o fundo aqui, ele deveria, no máximo, voltar, retestar esse fundo e jogar para baixo. Porém, a atenção requer aqui por quê? Vou te explicar por quê. Aqui tinha até uma bandeira de baixo aqui, ó. Você fala que tem uma bandeira de baixo aqui, que vai dar algo lá embaixo. Porém, analisa o contexto. Vamos analisar o contexto? Olha só. Essa região aqui, que comprador dominou, cara, passa a ser uma região de domínio comprador. Olha só. Vamos analisar aqui. Os dois tempos de 5 minutos, que gerou esse volume comprador aqui. Quando o preço volta para dentro dessa região aqui, cara, ele volta para dentro de uma região que tem defesa compradora aqui, que foi onde o comprador começou o movimento de alta do dia. Tá? Então, quando o preço volta para dentro dessa região aqui, ele está voltando para onde? Para dentro de uma área onde tem comprador dominando. Aí você pega uma Fibonacci aqui, além de ser uma área onde o comprador está dominando, tá? Você pega a Fibonacci aqui, topo do dia, ao fundo do dia, ele volta aonde? No 61 do dia, cara. Tá? Ele volta no 61 do dia. Tá? Ancora nas 55 minutos, a gente já começa a ver que ele tem fundos mais altos nos 5 minutos, não perde fundo, tá? Demonstrando que o comprador está empurrando para cima, trocando polaridade com o topo rompido. E aqui, novamente, os compradores que apareceu aqui, vai jogar o preço para cima de novo. Tá? Porque essa região aqui é uma região que o comprador está defendendo o preço. Tá? E isso vai se repetir. Tá? Isso vai se repetir. Olha o que acontece aqui. Aqui, como eu te falei, foi uma região de comprador para cima, o preço volta e gera uma nova movimentação de alta. Quando esse preço volta para cá, para onde ele volta? Vou te mostrar aqui, cara. Ele volta para dentro de uma região onde agora, e rapaz, é difícil de enxergar, né? Ele volta para dentro de uma região onde o comprador iniciou uma nova movimentação de alta. Perceba bem, aqui ele volta para dentro de uma região onde o comprador para cima. Aqui ele volta novamente para dentro de uma região
onde o comprador dominou de novo. Aí você vai gerar uma nova movimentação de alta que subiu quase ou mais de 700 pontos. Aí o que acontece? Vamos analisar o contexto aqui. É uma região de comprador dominando, tá? Aí você pega a sua Fibonacci, tá? Puxa, topo do dia com esse fundo aqui, ó, o preço voltou aonde? Exatamente no 61, cara. No 61 dessa movimentação aqui, ó, com uma região onde tem comprador defendendo o preço. Aí você não vai analisar só o padrão em si. Aí você olha os 5 minutos, fala, pô, tem um martelo aqui, tem um, sei lá o que é isso aqui, né? Um padrão comprador aqui. Mas você não pode analisar só o padrão, analisa o contexto, cara. Então, 61 é uma região de confluência compradora, aí sim, vão subir com ele, correto? E isso aqui se repetiu hoje também. Né? Você analisar aqui, deixa eu te mostrar aqui, ó. Hoje aqui aconteceu a mesma coisa. Passa a fazer leitura dessa forma, onde os maiores fluxos do dia acontecem, você vai se dar bem, cara. Vai se dar bem, tá? Olha só, hoje o preço subiu aqui, né? Subiu, atingiu o alvo de fibra, como te falei. Ele rompeu o topo aqui, ele poderia voltar a testar e jogar para cima. Porém, olha essa barra aqui, cara. Olha essa barra aqui de 5 minutos. Olha aqui. É uma barra elefante, tá? Uma barra força rompendo fundo, cara. Rompendo fundo e dominando iniciando com força uma movimentação de baixo. Aí eu começo a ficar atento agora no seguinte, ó. Essa região aqui é uma região de domínio vendedor, cara. Porque essa foi isso, tá? Foi uma barra forte, rompendo fundo, que iniciou uma movimentação de baixa. Tanto é que esse tenta voltar, esse aqui tenta voltar, ó, pancada para baixo. Esse aqui sobe com força, esse aqui tenta entrar nessa região, pancada para baixo, porque aqui é uma região que iniciou um movimento forte. Tá? Esse cavalo aqui sobe com força, esse entra na região vendedora de novo, ó. Região vendedora, pancada para baixo novamente, cara. Porque aqui tem uma região que iniciou-se uma movimentação de baixa e tem defesa, cara. Olha aqui novamente. Isso vai se estender para o restante do dia, tá? Novamente aqui, ó. Olha essa barra aqui agora. Não vou nem considerar essa aqui em cima, não. Porque aqui já tinha gerado uma região de baixa. Mas aqui ele vai gerar novamente. Olha essa barra aqui, tá? Olha esses volumes aqui. Olha esses volumes aqui. São os mais volumes do dia. Onde tem mais força, fundo, com volume, tá? Aí você vê agora que nessa barra aqui, toda a movimentação da tarde, tá? O preço passa tentando romper, ou provavelmente, opa, deixa eu trocar aqui, tentando voltar a subir, está dentro da zona de vendedora, pancada para baixo. Deixa um fundo alto, tá? Deixa um fundo mais alto, tentando retomar alta, pancada para baixo, porque está dentro de uma zona vendedora, cara. Quer subir, pancada para baixo, porque está dentro de uma zona vendedora, tá? Espero que o vídeo tenha ajudado você a analisar esse onde tem domínio, onde comprador domina. Essa movimentação da baixa aqui é tá, olha só. Se esse preço, tá, tentasse voltar para cá, ele vai ter dificuldade de ter como que seria um contexto para começar a pensar em bom, no dia, se ele voltar a vencer toda a região aqui de comprador, tá? Romper, voltar, testar, vamos ter subir com ele, mas por enquanto é baixo visto que ele rompeu fundo e rompeu com força, tá? Então, analise essas barras, tá? Regiões onde o preço, tá? Onde os vendedores ou os compradores estão dominando. Ok, galera? Espero isso ter ajudado você na questão da leitura, não só
de padrão isolado, mas de contexto, tá? Espero que isso tenha te ajudado aí. Valeu?